O vereador inscrito, vereador Clóvis de Oliveira. Uma declaração de Com a líder para a palavra da bancada tribuna. do PSDB. Declaração de líder da bancada do PSDB. Declaração de líder, nobre presidente Cadore. Declaração de líder da bancada do PSD. Juliano Valim. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, vereadores. Bom dia, colega da mesa. Bom dia você que nos assiste através da TV Câmara, muito bom dia. Você da rede social, muito bom dia. Eu, como presidente da Frente Parlamentar, em defesa das melhorias da Rota do Sol e BR-116, a Frente Parlamentar é composta aí por 8 vereadores, e ressalto como é bom trabalhar em grupo, né? Trabalhar unido produz muito para a nossa sociedade trabalhar em grupo. Então, estou muito feliz em ser presidente da Frente Parlamentar e por estar trabalhando unidos com nossos 8 vereadores, aonde temos levando ao conhecimento aí das entidades, das pessoas responsáveis pelas manutenção da BR-116 e Rota do Sol. Eu vou citar aqui 8 pontos críticos da Rota do Sol, que precisamos urgentemente ter um olhar especial, ou mais discussão, e levar o conhecimento aí do Daira, para que nós possa trazer uma solução, melhorar o fluxo aí da Rota do Sol. Preocupado, então, aí com a vinda do aeroporto, aonde Gramado e Caxias do Sul já se posicionaram para que seja executado uma via asfáltica que vai ligar Apanhador, aeroporto e Gramado. Então, precisamos já começar a trabalhar no sentido de uma rotatória ali no Apanhador, um acesso especial, já temos vamos levar o conhecimento ao DENIT dessa necessidade para que nós possamos começar a trabalhar, então, nessa rotatória ali no Apanhador, já que vai receber essa via que vai ligar Gramado, vai ser muito usado pelo pessoal da praia, aqui para o Caxias do Sul também vai ser muito usado, vai o Apanhador, vai ao aeroporto e vai a Gramado, vai ficar muito boa essa via, mas precisamos dar condições na entrada ali da Rota do Sol. Também temos outro ponto crítico, aqui na Vila Seca, entrada para Criúva, na Rota do Sol. Também vamos trabalhar junto com a Frente Parlamentar, o que nós podemos fazer ali para que o trânsito não venha matar ninguém ali naquela entrada de Vila Seca, direção a Criúva, que também temos esse problema de ter uma via asfáltica que vem de Criúva, que dá acesso à BR-116, e já aconteceu diversos acidentes ali naquele ponto da Rota do Sol. Depois temos a entrada do Santo Mobon, mais na frente, né? Sabemos que a rotatória feita ali na entrada da Fazenda Souza solucionou os problemas que vinham acontecendo, mas precisamos dar uma boa olhada aí nas outras interseções aqui da Rota do Sol. Mais na frente temos a entrada do Santo Mobon, que também o prefeito Adiló Domênico já anunciou uma obra que vai passar pelo bairro Castelo, uma pavimentação asfáltica que vai sair do bairro Castelo em direção à Rota do Sol, e também precisamos trabalhar urgentemente numa rotatória para que essas pessoas ali do bairro Castelo e Santo Mobon, quando vinham acessar a BR, a Rota do Sol, que seja com segurança ali na Rota do Sol. Depois, mais na frente, temos aí a quarta ponto crítico, aqui no Jardim das Hortênsias. Temos ali no Jardim das Hortênsias também o quarto ponto crítico, ali também está dando uns acidentes. O Jardim das Hortênsias fica em cima do morro, em cima de uma lombada, assim que os carros vêm da praia acessar Caxias do Sul, em direção a Caxias do Sul, a visão ali no Jardim das Hortênsias fica pequena, e de vez em quando está dando uns acidentes feios
ali no Jardim das Hortênsias. Também iremos com a frente parlamentar trabalhar em cima ali o que puder ser feito para dar mais segurança àquele povo ali do bairro Jardim das Hortênsias, a Abramo Weber também ali, que tem do lado, a antiga Abramo Weber, que agora é outra empresa, e várias outras empresas ali, a Acrylis, que tem ali naquele local, que vem usar essa rotatória que está com dificuldade para acessar, trazendo ali, trazendo dificuldade de acessar para que não possa dar, para que não dê acidente ali no Jardim das Hortênsias. Agora eu vou passar o quinto ponto crítico. Esse quinto ponto crítico é a Travessão Leopoldina, né? Um bairro que tem muitos moradores ali, um bairro grande, chamamos-se região serrana. A região do bairro serrano, uma quantidade grande de pessoas que moram ali e usam pela manhã para vir trabalhar. É um povo trabalhador, um povo que trabalha, então eles usam a saída da Travessão Leopoldina, Rota do Sol. Ali eu considero, acho, um ponto mais crítico aí da Rota do Sol, aonde vamos levar o conhecimento o DAIRA, para que nós possamos, então, dar uma boa olhada e ver o que nós podemos fazer ali para a entrada do BIF. Depois temos o sexto ponto crítico. O sexto ponto crítico é aqui na entrada do Parque Oásis, todo mundo conhece, na Tílio Andreassa, feito um asfalto, né, que passa ali pelo cemitério Parque e vai acessar a BR-116. Ali chega até a ter umas cruzinhas, umas cruzes já morreu muita gente naquele acesso ali do Parque Oásis, na Avenida, melhor dizendo, na Tílio Andreassa, na interseção que entra na Rota do Sol, considerado também um ponto crítico ali na Tílio Andreassa. Depois temos a sétima ponto crítico, né? O sétimo ponto crítico, que é ali a entrada ali do Pôr do Sol. Todo mundo conhece o nosso bairro Pôr do Sol. Ali tem um ponto crítico de entrada, o pessoal do Pôr do Sol tem uma rotatória ali, feita de uma maneira boa, que também está inibindo um pouco de acidente, mas de vez em quando também está dando uns acidentes bem preocupantes ali na entrada ali do Pôr do Sol. Mais na frente temos outro problema, que é o oitavo problema que tem no bairro Industrial, passando o bairro Pôr do Sol. Depois já vem mais na frente o Monte Ibérico ali, que também foi feito trabalho no Monte Ibérico, foi feito um reparo ali no Monte Ibérico, foi feita uma sinaleira e veio dar bom resultado, já também inibiu bastante os acidentes ali da Rota do Sol, ali no Monte Ibérico, mas temos uma preocupação grande mesmo, já chegando lá em cima já, que é o oitavo ponto crítico da Rota do Sol, é lá em cima na Industrial, que agora há poucos dias deu um acidente feio ali na interseção do bairro Industrial para a Rota do Sol. Para a Rota do Sol deu uma interseção muito crítica, fiquemos preocupados por aquele acidente que deu na entrada ali da Rota do Sol. Perdi meus papéis. Agora, felizes, digo eu, felizes da frente parlamentar, por fazer parte da frente parlamentar e saber que nós temos 8 vereadores e sabendo que junto com os vereadores a gente consegue construir muito mais. Tivemos avanço na BR-116, diversos avanços na BR-116, já tivemos diversos avanços na BR-116, como tivemos ali na rotatória de Anarrec, tem já conversa aí com o DENIT, já conversemos, já temos agilizando para que possa fazer um projeto, para fazer uma rotatória decente ali na entrada ali de Anarrec. A entrada da Anarrec, sabendo que tem aquela empresa Marco Polo, que tem diversos funcionários, colaboradores dessa empresa, aonde tem sim uma necessidade, tem diversos bairros que vêm usar ali na rotatória de Anarrec. Então temos naquela saída da Anarrec, na entrada da Anarrec, então temos
levando o conhecimento do DENIT também essa necessidade, já temos conversando para que nós busquemos um projeto para que seja feita uma rotatória grande ali, para nós possa fazer algo para aquelas pessoas que daquele bairro. Uma declaração de líder, por favor, meu líder. Declaração de líder do PTB, permanece Xuxa. Obrigado. Declaração de líder do PTB, com a palavra o vereador Xuxa. Obrigado, vereador Velocinduez. Falando então da BR-116, os avanços que tivemos na BR-116, mais na frente temos a entrada do bairro Jardim Eldorado. Estive conversando com aquela comunidade do bairro Jardim Eldorado, onde fui conversar ontem à tarde, passei conversando. Tem uma necessidade grande ali, a entrada, quando eles vão ingressar da BR para o bairro, tem essa dificuldade, porque fica numa curva a entrada do bairro Jardim Eldorado, onde já foi colocado uma redução ali, uns redutores, e fica difícil a entrada, mas também temos já conversando aí com o DENIT e com o secretário Afonso, para que nós possamos, então, fazer algo de bom para aquela comunidade ficar com a entrada decente, que possa também não vir sofrer ali no bairro Jardim Eldorado acidente. E na entrada do Serrano, por alegria nossa aí da Frente Parlamentar, já vai estar iniciando uma obra aí com o prefeito municipal de Caxias do Sul, juntamente com o DENIT, juntamente com o secretário Afonso. Aliás, o secretário Afonso é um secretário conhecedor da BR-116 e vestiu a camisa pela BR-116, ele e o prefeito municipal de Caxias do Sul, aonde, graças a Deus, dentro de uns 30 dias, ou talvez uns 60 dias, começa, então, uma obra ali na entrada do bairro Serrano. O bairro Serrano vai ter uma nova entrada, aonde vai ter um refúgio grande, aonde esse refúgio que tem agora, cabe ali 7 carros, nós ficamos ali vendo quantos carros cabe 7, depende do tamanho do carro, cabe menos carro, e fica, na hora do pique, 17 carros em cima da pista de rolamento, e sabendo que em cima da pista de rolamento é fora da lei. Todos os carros que ficará em cima da pista de rolamento, eles não estão cumprindo com a lei. Sabemos que ali o acesso era pequeno, e daí fomos juntos conversar com o prefeito, levemos lá em 2002, levemos o prefeito lá em 2002 para que nós possamos, então, fazer algo ali, e o prefeito foi sensível àquela comunidade do bairro Serrano, arredores ali, então vai ser feita uma ampliação daquela rotatória, vai caber, eu acho, mais uns 50 carros por aí, vai ficar bem melhor aí para aquela comunidade do bairro Serrano. Também temos uma preocupação, estamos buscando também junto ao DENIT, a entrada do bairro Marilã. A gente conversou com o pessoal do bairro Marilã, tivemos conversando com o bairro Marilã, aonde também tivemos levando o conhecimento aí com o DENIT, que é acalentado o bairro Marilã, teria que fazer algo para que dê mais acesso àquelas pessoas. Outra preocupação que nós temos aqui num ponto crítico é na entrada ali do Hospital Geral, que também já temos encaminhando através da Frente Parlamentar documentos que venha conversar, que venha sensibilizar ali o que a gente poderia fazer na entrada ali da Universidade de Caxias do Sul, ali no Hospital Geral. Também temos outro ponto crítico também, que nós achamos por bem já fazer documentos, já temos documentos já feitos para ali no Panela Véia, mais conhecido é BR-116, ali próximo Panela Véia, ali na BR-116, também tem uma interseção ali que também já deu algum acidente. E fiquemos felizes aí, que agora também a licitação do bairro Planalto, ficamos bem felizes que já vai sair agora dia 14 de setembro, vai ser aberto já a licitação, já foi aberta, vai ser aberta as cartinhas da licitação dos orçamentos, para que possa, então, ser executada essa entrada do bairro Planalto. O bairro Planalto precisava, sim, precisa tempo, eu lembro que o Ed Carlos batalhou tanto,
por essa entrada, e agora já temos também chegando, junto com o vereador Lucas, aí temos aproximando aí, logo, o prefeito estará anunciando, né, essa entrada do bairro Planalto, que também vai ser aumentado o refúgio e vai facilitar aqueles moradores do bairro Planalto, ali, região, a entrada. A sua parte, vereador Velocino Vesco. Vereador Xuxa, muito pertinente o senhor pontuar, meio que seguido, de tanto pontuar, quem sabe a gente consegue algum benefício. Eu também, da mesma forma, além de todos os pontos que o senhor já elencou, novamente vou citar, vereador Xuxa, aqui saindo para Galópolis no primeiro pardal. Olha o perigo que é aquela entrada ali que dá lá embaixo do tratamento de esgoto. É só vocês analisar. Os que vêm de baixo não podem acessar a direita, ali é proibido até. Este vereador, por uma indicação, conseguia aquele guarda-areia. Porém, os carros que passam, vereador Cadore, param para o lado de cima, é um perigo. E está aumentando cada vez mais. Ali no futuro algo precisa ser feito, vereador Santos. É só vocês analisarem no horário de pique ali o que acontece ali. Mais para baixo, vereador Xuxa, lá na entrada do Vila Lobos. Hoje, quem desce daqui para baixo ainda fica bom. Mas eu canso de ver carro que vem de baixo, que teria que vir aqui em Santa Corona fazer o retorno. Uns fazem o contorno na frente da cantina ali do Bar Formigueiro e para o outro lado, que é proibido. Outros, eu vi a semana passada, um carro entrando direto na contramão ali, trancando tudo. Então, a gente vê, sim, melhorias na BR-116 de limpeza, a sinalização tem melhorado muito. Depois que até o Luan ali está à frente do DENIT aqui na nossa cidade. Porém, essas obras grandes, estava escutando um desabafo do jornalista Ciro Fabres, de grandes obras anunciadas, vereador Sandro, em todo o país, e para nós aqui praticamente não se vê nada. Mas eu posso muito bem pontuar, faltou desde lá atrás representação da região da Serra de representantes. Eu acredito que o vereador Felipe sempre cobra projeto. E faltou ao longo dos anos, aqui na nossa região a gente não elegeu ninguém, e infelizmente não temos ninguém lá. Agora temos 2 deputados, mas talvez demore a fazer todo esse trabalho de colocar em primeiro os projetos da nossa cidade. Nós fiquemos novamente, como diz o italiano, bei cave panantroano, esperando para o próximo. Era isso. Obrigado, vereador Velocino. Eu tive nesse sábado na sua comunidade de Galópolis, aonde conversei com diversas pessoas ali. O senhor é muito querido ali naquela comunidade. O pessoal, a gente chega ali e pergunta quem é o vereador. Eu já lembro que o senhor é o vereador ali do bairro Galópolis, ali aqui embaixo. E tive também no sábado, analisando aquelas entradas ali em Galópolis, também tem problema naquelas entradas, né? E ainda bem que ali não dá acidente, quase nunca vi falar em acidente, mas estava olhando ali que ela passa bem, a BR-116, bem em meio, aquele bairro, aquela população, aquela vila ali, passa bem no meio, a BR-116. Eu sei que fica um pouco difícil passar, mas os carros já estão acostumados, acho que os caminhoneiros já aprenderam a passar mais devagar, redução de velocidade, então ali não dá quase acidente, ali em Galópolis, naquele lugar lindo ali. Naquele lugar lindo ali, que os moradores de Galópolis ali estão de parabéns por estar morando ali. Mas eu quero falar também aqui da BR-116, aqui em frente ao Planalto, onde vai ser feita essa duplicação, né, que está em andamento, está em projeto, está em discussão ainda na BR-116 aqui em São Romédio ali, e agora está pegado só na Sulgás. O DENIT, para executar a obra, ele falou que não executaria a obra em cima da tubulação. A Sulgás tentou argumentar para que o DENIT fizesse a obra em cima da tubulação, tentou argumentar, mas o DENIT chegou numa sensibilidade, numa conclusão que não fazeria, então, em cima da tubulação, porque o DENIT nunca trabalhou em cima de tubulação de gás, então ficaria bem difícil ele fazer uma pavimentação asfáltica em cima de uma tubulação de gás. Daí foi feito um ofício aí para a Sulgás retirar, então, a Sulgás vai ter que retirar, vai ter que desviar ali 90 metros, desviar ali a sua tubulação. Daí ficou mais dificultoso, temos aguardando então que a Sulgás faça esse manifesto através de documentos e diga quando é que vai iniciar
a retirada desses tubos ali de gás, a tubulação de gás, para que o DENIT comece, então, a trabalhar em cima da duplicação aqui do São Romédio, aqui em direção à Avenida São Leopoldo, uma necessidade grande que Caxias também precisa de mais, Caxias que faça essa duplicação, porque Caxias aumentou muito, já temos 600 mil habitantes, e faz 60 anos que foi feita a BR-116, e agora precisamos demais que venha acontecer essas obras na BR-116, e feliz pelas obras que já vão acontecer aí na BR-116. Eu quero... Obrigado, presidente, obrigado a todos e obrigado à Frente Parlamentar em Defesa das Melhorias da BR-116 e Rota do Sol, que está avançando no dia a dia com seus projetos e muita discussão e muita conversa. Obrigado, gente.